Olá, somos Iagro, uma plataforma digital que traz uma nova solução para você revenda, cooperativa ou indústria de fertilizantes. Na Iagro, você pode colocar sua proposta de compra através de um bid. As ofertas são online e chegam de forma automática nos celulares de fazendeiros e compradores cadastrados na plataforma. Online, fácil acesso, compradores e vendedores em vários portos do país e fora do país. Informação gratuita e de qualidade. Isso é Iagro. Pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do IagroCast, um podcast aqui criado para trazer pessoas que são relevantes, estão diretamente ligadas à área do agronegócio, né? Não necessariamente apenas fertilizantes, como é o trabalho que a gente faz. E hoje a gente vai falar com o Gilberto Coutinho, a gente vai falar sobre fosfato natural reativo. Eu vou pedir para o Gilberto fazer as apresentações dele mesmo mais formais, né? Mais formais não, mais corretas, mas eu vou falar aqui. O Gilberto Coutinho, que ele é engenheiro agrônomo e também mestre em produção vegetal, ambos pela UFT, Universidade Federal de Tocantins. Ele tem alguns estágios na carreira e depois já começou sendo adubeiro, por onde já está aí por quase 5 anos como supervisor técnico de vendas na Rialma Fertilizantes, que para quem não conhece, Rialma, além de ser o nome da empresa que o Gilberto trabalha, também é uma cidade aqui no Tocantins, ali até próximo da Bahia. Gilberto, antes de passar a palavra para você, agradecer aqui a presença de você ter aceito o convite de estar aqui no nosso podcast. Fale para o pessoal quem que é o Gilberto Coutinho, né? E eu queria deixar já uma pergunta assim para você na sequência. Deixa eu tentar contextualizar aqui para ficar claro para todo mundo. Geralmente aí o pessoal chega e fala assim, tô vendendo fosfato, né? E aí a gente tem fosfato acidulado, parcialmente acidulado, termofosfato, fosfato natural reativo. O que é que você oferece para os teus clientes aí e por que existe tanta classificação diferente assim? Seja bem-vindo. Olá, Jefferson. Obrigado pelo convite, para participando do podcast, AgroCast, que é o podcast mais ouvido do segmento dos fertilizantes. Legal. E é uma honra para a gente estar falando um pouco sobre o nosso trabalho, sobre a nossa empresa. Então, como foi apresentado, sou engenheiro agrônomo, formei pela Universidade Federal de Tocantins, sou mestre em produção vegetal. Iniciei a carreira em empresas mais voltadas para o segmento de genética de soja. Posteriormente entrei no ramo do fertilizantes, né? E estamos aí, né, nessa luta diária aí de fornecer fertilizante e fosfatar esse cerrado brasileiro. Ótimo. Então, quando a gente apresenta o produto, né, que a pessoa pergunta o que é o produto que a gente trabalha, a gente fala que é um fertilizante natural que a gente posiciona ele basicamente para práticas corretivas, para adubação corretiva, né? Para adubações que vêm antes do plantio, mas pensando em adubar o sistema, não só pensando num cultivo específico, como soja, milho, mas pensando em formar um perfil de solo e corrigir adubar esse sistema de produção. Ótimo. Uma outra coisa interessante também que pode gerar curiosidade nas pessoas, muitos do setor conhecem, óbvio, e outros não. A gente tem extração de fosfato aqui no estado do Tocantins. Contextualiza um pouquinho, Gilberto, isso daí, tipo, geograficamente onde a Rialma está, vamos dizer assim, a expressão logística, a força logística pela posição que vocês estão no estado, os locais de atuação, enfim, ou coisas aí que eu não soube explorar e que você pode deixar mais claro aí para os ouvintes. Então, Gerson, a Rialma Fertilizantes, ela iniciou esse projeto de exploração de fosfato em 2012, adquirindo um direito minerário em Taipas do Tocantins, né? Só uma correção que você falou sobre Rialma, na verdade, a cidade de Rialma é uma cidade do interior de Goiás, né? Isso, verdade. No Tocantins, na verdade, extrai o fosfato em Taipas do Tocantins, que é na região sudeste do estado. E, a princípio, o projeto inicial da empresa era
produção de super simples, né? Exploração de ácido como produção de super simples. A partir do estudo de mercado, a empresa partiu para o segmento de fosfato natural, buscou explorar esse segmento de fosfato natural. E de lá para aí, depois disso, iniciou todo o projeto de mina, de estudo de mina, construção de estrada. A produção mesmo iniciou-se a partir de 2016, então levou um tempo de 4 anos para poder iniciar essa exploração. Sim, para exemplificar também como que funciona o processo de exploração de uma indústria de fertilizantes, que é um processo demorado, né? Não é tão simples. E a partir de 2016 iniciou essa comercialização desse produto, né? Para aplicação direta no solo, sem passar por um processo químico de acidulação ou um processo térmico, é um produto 100% natural. E a gente começou a posicionar esse produto para as áreas de abertura, no primeiro momento, para as áreas de abertura para soja, para pastagem, né? Que são áreas de cerrado pobres em fósforo, né? Com baixo teor de fósforo no solo. E a gente partiu para esse segmento de adubação fosfatada corretiva. E, a princípio, nosso raio de atuação era um raio ali de 500 quilômetros, né, para atender mais os Tocantins, o oeste da Bahia, né, bem próximo ao oeste da Bahia, o norte de Goiás. E, com o passar do tempo, né, com o posicionamento de mercado, em algumas outras regiões, a gente está aumentando esse raio de atuação. Hoje nós estamos presentes em 11 estados brasileiros. Então, hoje, o nosso raio médio de atuação é de 1.000 quilômetros. Legal. Um outro ponto assim também que é interessante, né? Porque quando a gente pensa em exploração de fosfato, principalmente quando pensa aqui no Brasil, pensa naquelas dinamitando aquelas rochas, aquela coisa toda, levando para britagem. Eu sei que é um pouco difícil às vezes a gente explicar processo industrial apenas com palavras, né? Porque geralmente isso daí é uma coisa que precisa ser um pouco visual, mas se a gente pudesse tentar transcrever isso daí, como que seria, Gilberto? Tipo, desde quando a equipe tá lá fazendo a extração da rocha, que às vezes é terra, né? Assim dizendo, e até ela chegar no caminhão lá para ir pro teu cliente. Quais são as etapas? Se tem nome cada etapa dessa e como que elas funcionam? Então, acho que primeiro a gente pode dividir a extração de rocha fosfatada em 2 tipos de rocha, né? Nós temos as rochas de origem vulcânica, que são rochas mais duras, né, de baixa reatividade, que são destinadas principalmente para a produção de adubos acidulados, como super simples, como a gente tem algumas explorações em Minas Gerais, no sul de Goiás. E temos algumas rochas de origem sedimentar, que são rochas de alta reatividade, são rochas mole, são rochas que não precisam nem ser dinamitadas, não precisam nem ser detonadas para poder você estar extraindo elas. Assim, em alguns casos é preciso, mas assim, na maior parte da mina, essa rocha ela é extraída apenas por escavações. Então existe um processo de escavação. O primeiro ponto é você fazer um estudo geológico bem feito para você atingir essa camada, digamos assim, de fosfato sedimentado dentro de um teor que você trabalha com a garantia mínima, tanto em relação a fósforo total e quanto em reatividade. Existe todo um trabalho, né, de desmonte, né, de retirada de estéreo até você acessar essa camada, que às vezes é diferente, por exemplo, da extração de calcário, que você colocar a rocha calcária num bloco, você vai lá, dinamita, extrai e leva para a indústria. Já na extração do fosfato reativo, você meio que tem que garimpar esse minério, né, nessa mina, para você localizar esse ponto dentro dessa veia, dentro do teor adequado. Então, a partir desse momento, vocês pegam esse minério, leva para a indústria, passa um processo de bitagem, posteriormente um processo de moagem, peneiramento, e o produto está pronto para aplicação direta no solo. No Brasil, nós temos algumas explorações de fosfato sedimentar, em Bonito, no Mato Grosso do Sul, temos também no interior de São Paulo, e aqui na região sudeste do Tocantins existe 2 minas de exploração de fosfato de origem sedimentar, que possuem uma eficiência
para aplicação direta no solo. Gilberto, legal. Agora eu quero entender um pouquinho assim. Eu já vendi fosfato, termofosfato calcinado, na verdade. Sei um pouquinho do que eu vou te perguntar, mas é só para as pessoas terem a percepção. Aí vamos lá. Você tá lá no teu cliente, independente da cultura que seja, e você chegou para fazer o posicionamento do fosfato reativo. É natural, a primeira coisa que vem na cabeça do cara, ele querer fazer conta comparando o ponto de fósforo com outro produto e falar, não, o teu tá caro, tá isso, tá barato, piri parará, é, é farelado ou é pó, é complicado de aplicar, isso, aquilo. Como que você, como um cara técnico e além comercial, como que você sai ou qual que é o posicionamento mais correto para esse tipo de produto na tua visão, de forma que passe para o agricultor tudo de benefício que ele vai ter ao adotar essa prática de manejo na fazenda dele. O primeiro ponto é mostrar para o agricultor que o fosfato reativo, na verdade, não é um substituto ou adubo solúvel, o adubo acidulado, né? Que existe uma diferença na dinâmica do produto, né? Do Uhum. posicionamento desse produto. Quando a gente pensa em aplicar um fosfato reativo, é mais pensando em corrigir uma deficiência de fósforo do solo, proporcionando fósforo nesse solo por um período de tempo maior do que o adubo solúvel proporciona, porque a gente temos diferentes classes de solos no nosso Brasil, né? E solos que são formados, na sua maioria, por frações de argila com alta capacidade de fixar fósforo. Então, para que a gente consiga aumentar a eficiência da nossa adubação fosfatada, a gente precisa usar algumas estratégias de manejo para poder estar aumentando essa eficiência. Uma das alternativas, uma das ferramentas para estar aumentando essa eficiência dessa adubação fosfatada é utilizando um fosfato reativo, para que eu possa estar diminuindo esse efeito da fixação ao longo do tempo e proporcionando fósforo disponível na solução do solo por um período de tempo maior. Porque às vezes o profissional, o técnico ou o produtor, ele confunde a questão de solúvel com disponível, né? Às vezes a gente está aplicando um produto solúvel, porém ele não vai estar disponível durante todo o ciclo da cultura ou para as culturas subsequentes. Então, utilizando esse posicionamento como forma de adubação corretiva, a gente consegue elevar a eficiência dessa adubação fosfatada com um período de tempo maior. É mais mostrando para o produtor que ele precisa pensar mais em processo ao invés do que em produtos específicos para poder solucionar o problema dele. Então, quando eu falo em processo, eu quero dizer buscar práticas corretivas, buscar aumentar o carbono no solo através de plantas de cobertura, investimento em biologia do solo, micro-organismos que vão proporcionar benefícios promotores de crescimento e também que vai controlar patógenos do solo, entre outras práticas. Gilberto, é o seguinte, você está aí há praticamente 5 safras no comercial e aqui, se a gente for puxar para trás, talvez o teu primeiro ano tenha sido o último ano aí de crise, vamos dizer, principalmente por conta climática na região. De lá para cá, graças a Deus, a gente tem aí vindo de bons anos, né? Principalmente aqui na região do Cerrado, Mapito. E quando você vai ofertar esse tipo de produto em cenário onde a relação de troca está boa, e o produtor decide investir mais em fosfatagem, fica mais fácil você fazer o posicionamento. E um cenário adverso, relação de troca ruim, custo apertado, instabilidade econômica, o que você passa de mensagem para esse cara aí para falar assim, não, bicho, você precisa fazer fosfatagem na área, mesmo nas áreas mais velhas, nas áreas mais novas, seguir um manejo aí de acompanhamento maior, mas enfim, dentro dessa cesta de argumento aí, o que é importante o produtor saber para nunca deixar a prática em segundo plano? Então,
o primeiro ponto é que precisa passar a mensagem para o agricultor, para o produtor, que ele precisa continuar investindo, né? Independente do cenário político, econômico, né? Ele vai precisar continuar investindo no segmento dele, na atividade dele, que é a agricultura, que é a produção de grãos ou produção de pecuária, que a gente atende também, porque esses caras que estão aqui na região, eles já passaram por diversas crises, né, e continuaram, e estão aí batalhando e produzindo cada vez mais, aumentando a produtividade. E quando a gente pensa em a utilização de fosfato reativo, é um investimento que ele está fazendo nesse solo dele, né, que ele vai tá proporcionando, além do ganho com produtividade ao longo do tempo, ele vai também estar reduzindo o custo com a adubação fosfatada, porque assim, a nosso posicionamento é buscar uma redução de custo ao longo do tempo, além de aumentar essa produtividade, né? Buscar aumentar a lucratividade desse produtor. Porque quando eu penso em uma área de abertura ou uma área com baixo teor de fósforo, em solo de cerrado, a gente tem uma eficiência de adubação fosfatada muito baixa, de 20% a 30%. Em alguns estudos mostram que nessas áreas de baixo teor de fósforo, a eficiência é de 20% a 30%. Então, se a gente conseguir aplicar uma ferramenta nesse solo que vai aumentar essa eficiência ao longo do tempo, isso para ele vai ser mais lucrativo. Eu tenho casos de clientes que reduziram a adubação fosfatada em 70% e continuam mantendo produtividade, né? Adotando essas práticas de manejo, desde as práticas corretivas de calagem, gessagem, fosfatagem, planta de cobertura, ativação biológica do solo, vem conseguindo superar os tetos produtivos e reduzindo custos com a adubação ao longo do tempo. Então, isso para o produtor é mais lucratividade, é mais dinheiro no bolso dele. Gilberto, uma outra coisa assim super importante para a agricultura e para o teu produto, que é a questão do posicionamento em agricultura orgânica. A gente sempre associa muito agricultura orgânica às verduras, né? De uma forma geral, mas a gente tem também outros mercados. A própria tem mercado grande de cana-de-açúcar, até no Maranhão tem um pessoal fazendo soja orgânica, enfim. Mas pensando nesse mercado de orgânico com o teu produto, como é? Ele é certificado? O cara pode usar? Enfim, dá esse overview para nós aí. Então, Jefferson, a gente também atua nesse segmento, a gente fornece o fosfato reativo para a agricultura orgânica, né, que às vezes o grande público não tem noção do tamanho que é isso, né, e o tanto que vem crescendo ao longo dos anos. Além da grãos, existe soja orgânica, existe um milho orgânico e que precisa ser utilizado produtos naturais, né? Hoje a gente trabalha com o Foscal-Pro, que é um produto certificado para agricultura orgânica. A gente fornece ele tanto para grãos, cultivos de grãos orgânicos, cultivos de silvicultura, por exemplo, existe cacau orgânico, para cana-de-açúcar, como você citou, existe uma demanda grande para fosfato reativo para esse tipo de segmento, e também para hortifruti. E além disso, é um produto, o fosfato natural, ele também é uma matéria-prima importante para a produção de organo-mineral, que é um segmento que vem crescendo, né, no Brasil. E o pessoal vem cada vez mais aproveitando os resíduos orgânicos que produzem nas fazendas e enriquecem esses resíduos com uma fonte de fosfato natural. É um trabalho muito interessante e cada vez mais vem crescendo esse segmento de agricultura orgânica e produtos organominerais. Legal. Isso é verdade mesmo. Inclusive, até nessa semana lá no FLA, eu encontrei o pessoal da AgroCP, que o Lucas foi até um dos participantes aqui, e quando ele falou o volume de produção deles, né, o ano passado, eu fiquei abismado, né, tipo, completa ignorância, não sabia que existe um mercado tão gigantesco desse aí no Brasil e que só cresce, né, Gilberto? Exatamente, só cresce. E o fosfato natural, já também não, a gente pensa como fonte de fósforo, né? A primeira coisa que vem na cabeça é o fósforo, mas além disso uma fonte de outros nutrientes, como cálcio. Algumas rochas possuem potássio, micronutrientes que são essenciais para as plantas, né? E quando a gente pensa numa mina de fosfato natural,
Às vezes as pessoas também não têm noção, né, da dimensão, o que gera Sim, de emprego com a região. Por exemplo, a Rial Fertilizantes hoje emprega 120 pessoas, né, numa legal. cidade que tem mais ou menos 1.000 habitantes. Eu, Então, esque- quase eu- 12% da então, população. eu ia falar que Então, tem umas 300. então assim, é um mercado, é um segmento que também gera emprego, que gera recursos, que ajuda a desenvolver regiões, né? Exatamente. E regiões geralmente isoladas, né, do Brasil. Um outro ponto, igual eu falei assim, quando eu trabalhei com termofosfato, a gente tinha um posicionamento na época muito específico, Gilberto, de que a área precisava ter um pH mínimo de X para que aquele fosfato performasse de acordo com a recomendação. No caso do teu produto, isso também é um pré-requisito ou qual que é a orientação em relação a pH para posicionamento de fosfatagem com fosfato reativo de Rialma? Então, o primeiro ponto é corrigir o pH do solo. É um pré-requisito, né, para qualquer adubação, você fazer uma correção desse pH do solo, né, neutralizar o alumínio e elevar o pH do solo. Porque, assim, não faz sentido a gente fazer uma adubação um pH ácido abaixo de 5, por exemplo, que a gente vai ter uma baixíssima eficiência de qualquer nutriente naquele solo. Então, o primeiro ponto é fazer a prática da calagem, corrigir esse solo e fazer a fosfatagem para a gente poder atingir a máxima eficiência possível, né? Para fósforo, pensando em fósforo, a gente sabe que a máxima eficiência para a disponibilidade de fósforo ela ocorre acima de um pH 5,5, né? O ponto máximo de eficiência entre 6 e 6,5 seria a faixa ideal de pH para esse solo. Ou uma outra coisa assim que na verdade assim, sempre não, direto, é em relação ao pessoal que está no mercado de pecuária, né? Então é muito comum, tipo assim, sobrepor o que você já falou, mas eu queria que ficasse muito clara essa mensagem aqui, porque a gente pode ter muitos ouvintes que estão no setor de pecuária e os pecuaristas, e informação importante. Não é comum, você tá na área aí, você sabe melhor do que eu isso daí. O pessoal que às vezes vai fazer manejo de pastagem prefere fazer aplicação de fosfato sem ter feito a prática de calagem antes. E muito disso porque há anos atrás, 30, 40 anos atrás, tinha uma recomendação técnica de uma instituição para aquele momento, para um fosfato específico que falava que com pH mais baixo, o fosfato X performava melhor, mas aquilo era muito direcionado. E isso meio que virou uma informação validada para todo tipo de fosfato. Então o cara fala assim: ah, mas se a instituição X não recomenda calagem, por que você vai vir aqui falar que eu tenho que fazer calagem na minha área para aplicar o fosfato? O que você tem a dizer disso daí, Gilberto? Então, eu recebo muita pergunta sobre isso aí. Vou usar fosfato natural, então não preciso aplicar calcário, porque ele precisa de acidez para poder estar disponibilizando os nutrientes, né? Na verdade, não é bem assim, né? Primeiro a gente tem que, de qualquer forma, independente do cultivo, precisa fazer essa correção, né? Porque não faz sentido eu aplicar o fosfato natural, mesmo que se ele disponibilizasse o fósforo naquela condição de pH mais ácido, em pouco tempo aquele fósforo vai ficar preso, porque a gente vai ter atividade de alumínio, vai ter hidrogênio presente ali, vai ficar rapidamente preso, não vai estar disponível para a planta. Então, o primeiro passo é corrigir esse pH, para a gente poder disponibilizar esse nutriente para a planta, né? E também a gente tem, pensando em nutrientes essenciais, né? A gente sabe que a máxima eficiência de disponibilidade dos nutrientes, de todos os nutrientes, está entre 5,5 e 6,5. Então, não faz sentido eu favorecer o fósforo, o pH ácido e os outros nutrientes não tá disponível para a planta. Então, assim, existe essa informação de que fosfato natural deveria ser aplicado em solo de pH ácido, mas na verdade é correto, e alguns estudos que a gente já fez mostra que a eficiência ocorre em solo corrigido. Na verdade, assim, a acidez que a gente precisa para disponibilizar esse nutriente, esse fósforo,
não é o alumínio, a atividade do alumínio que está no solo, mas é a presença de ácidos orgânicos que são produzidos por diversos outros atores ali no solo. Por exemplo, micro-organismos, solubilizadores de fósforo, temos os exudados produzidos pelas raízes, que ali tem diversos compostos, ácidos orgânicos, que vai estar fazendo esse papel de disponibilizar esses nutrientes para a solução do solo. E qual que é a melhor maneira de posicionamento desse produto aí, pensando em fosfatagem? Porque a gente está num sistema ali, isso sempre pensando em grãos, né? A gente está num sistema, o pessoal tenta fazer um plantio direto ali, principalmente, até aqui no Cerrado não consegue fazer uma formação de palhada tão boa quanto no sul, mas o pessoal tem algumas plantas de cobertura, e o manejo o que que é? É a lanço mesmo? Você recomenda fazer a incorporação disso? Como que é o melhor posicionamento, Gilberto? Então, a aplicação de fosfato reativo, ela precisa ser em área total, né? Se pensando em cultivo de grãos, né, não tem como, né? Tem que ser feito em área total, pré-plantio. Você vai incorporar, se for uma área, você vai mexer nesse solo, vai haver práticas de preparo de solo, vai ser necessário fazer a incorporação desse produto para aumentar até o contato dessas partículas com o solo, e assim a gente vai acelerar esse processo de reatividade desse produto no solo, né? Mas em algumas áreas de plantio direto consolidadas, que o produtor usa esse produto como uma prática corretiva também, buscando elevar o estrutura de fósforo desse solo, né, associado com adubo químico, a gente recomenda fazer em superfície, associado ao adubo químico na linha de plantio, para poder suprir a demanda inicial da planta, né? Agora, para outros cultivos, como cultivos perenes, para fruticultura, para cana-de-açúcar, ele pode ser também aplicado no suco de plantio ou na cola. Entendi. E tem até uma coisa engraçada, né? Porque quando a gente pensa em fosfato reativo, né? É igual quando a gente está colocando Nescau ali no leite quente ou no leite frio, né? Você coloca no leite quente, ele dissolve rapidinho, coloca no leite frio, uma quantidade menor, ele fica tudo os pelotinhos no fundo lá. E a gente já até teve, talvez você conheça aí num passado não muito distante, pessoal que tentou granular fosfato natural reativo, que daí vai completamente contra o propósito do produto, né? Mas enfim, Sim. é o pessoal ali, vamos dizer assim, mais da engenharia de processo do que o pessoal da área agronômica querendo criar um produto, né? Mas quando a gente pensa nesse produto, assim, o produtor, por estar muito mais acostumado com produto granulado, ainda tem uma resistência em aplicar o farelado, ou ele sabe que é a característica do produto tem que ser assim, já tipo assim, pelo tipo dos equipamentos que a gente tem hoje no mercado, já não é mais uma dificuldade tão grande quanto era no passado. O que é a tua ideia sobre isso daí, Gilberto? Então, Jefferson, a gente sabe que diversos estudos mostram que, né, existe uma correlação, né, da granulometria do produto com a reatividade desse produto, né, no solo, né? Quanto mais fino for esse fosfato natural, né, maior vai ser a velocidade de liberação de nutrientes no solo. E assim, não tem como fugir, é um produto que precisa ser aplicado na forma de pó ou farelado. E hoje o produtor ele tem consciência disso, né? Ele compara muito com o calcário, né? Em relação ao pé inteiro calcário, né? Quanto mais fino o calcário, quanto menor a peneira que esse calcário passa, mais reativo é esse calcário no solo. E com fosfato natural é bem parecida essa dinâmica. E assim, hoje o produtor ele já tem ferramentas e implementos com uma aplicação mais eficiente, mais precisa para esse tipo de produto no pó. E hoje não tem tanta resistência em relação a isso operacional. O produtor já entende que é uma prática necessária, essa prática de fosfatagem é uma prática fundamental e não tem tanta resistência, porque ele já está lidando com isso, né, todos os anos, aplicação de calcário, aplicação de gesso. Sim. Aqui na nossa região o pessoal utiliza muito gesso de rocha, né? Então são práticas comuns durante o ano safra desse produtor. Então o fosfato natural
fosfato reativo, para ele entende como mais um produto que precisa ser dessa forma. Precisa ser aplicado em área total e precisa ser um produto com a granulometria adequada para estar tendo a máxima eficiência. Legal. Muitas das perguntas aqui, Gilberto, eu fiz num tom assim que é o que o campo nos questiona, entendeu? Tipo assim, então para trazer a mensagem assim de qualidade da resposta sobre aquilo que o mercado questiona, quando eu digo mercado, o agricultor, em momento algum assim foi para tipo assim tentar bloquear, porque eu sou adepto à prática de fosfatagem, né? Tipo assim, recomendo, sei que o teu produto é super bom, sei que você é um técnico super competente, né? Então assim, foi para a gente trazer essa visão aqui pro mercado de como devem ser conduzidos os posicionamentos, as recomendações com essa linha de produto. E eu queria agradecer a participação tua aqui no podcast, né? Foi bem legal. A gente sempre está se trombando por aí no dia a dia do negócio aí, né? No mundo dos adubeiros. E como eu sempre falo, se precisar de qualquer coisa, as portas da Iagro estão abertas. Aí é só mandar um WhatsApp, ligar, que a gente está sempre à disposição para ajudar aí, Gilberto. Eu que agradeço, Jefferson, a oportunidade, né, mais uma vez, estar participando do IagroCast. E gostaria também de parabenizar pela, né, iniciativa da Iagro, né, por trazer esse podcast para os ouvintes. O podcast, eu sempre estou ouvindo o podcast, isso já me proporcionou muita informação, contatos, negócios, através de episódios do podcast que a gente acaba ouvindo, pega o contato da pessoa, né, acessa a rede social e conhece a pessoa pessoalmente ou por telefone ali, por WhatsApp. E isso é bem legal, o que as redes sociais e um podcast consegue proporcionar nos dias de hoje em relação a negócios e a networking. Muito legal mesmo. Parabéns para toda a equipe da Iagro. E um último ponto. Pessoal que quiser encontrar vocês aí nas redes sociais, site, como que eles fazem? Então, nós usamos basicamente o LinkedIn. Você pode encontrar Rialma Fertilizantes no LinkedIn e no Instagram. Nós temos o Instagram do Foscal Pro, que é o nosso produto, que é o nosso carro-chefe, né? @FoscalPro no Instagram. E quem quiser me encontrar também lá no Instagram é @CoutinhoAgro, tudo junto. Top, obrigado. E pessoal, como eu sempre digo, antes de vocês desligarem aí o episódio, vão ali nas redes sociais, nossa, lá no iagro.oficial, o Iagro com W no final, iagro.oficial. Também entre no nosso site, no iagro.com.br, acessem lá a plataforma, quem for comprador ou vendedor, se cadastrem, podem fazer ofertas ali de fertilizantes, é super fácil de entender a dinâmica do site, mas quem precisar de alguma ajuda, só nos mandar uma mensagem aí que o Gabi vai estar à disposição ali para ajudar vocês. Um abraço, pessoal.